Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e hoje, você já sabe, é dia de sabermos como anda a produção pelo Brasil afora e como as áreas plantadas ou as que vão ser plantadas ainda estão respondendo ou podem responder aí ao clima. É dia de Crop View. E para isso a gente vai lá para São Paulo, onde está a Cristina, que é lá da Rural Tecnologia. Cristina tem lá uma avaliação do que está acontecendo pelo Brasil inteiro e a gente vai mostrar para vocês no dia de hoje também essa avaliação. Até agora, nas principais regiões e nos pontos já analisados pelo Crop View, o que está acontecendo, né? Como é que a cultura da soja está respondendo ao clima. A gente tem também uma informação importante para o pessoal lá do Matopiba, que é o retorno das chuvas. Depois de um período aí com chuvas em menor volume, a gente tem uma concentração maior nos próximos dias. E, obviamente, a gente vai fazer um balanço do que está acontecendo lá no Matopiba. Certo, Cristina? Isso mesmo, Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nós passamos faz 15 dias aí que nós ficamos sem nos falar, né? E a gente já vinha de 15 dias ali com uma janela naquele nosso mapinha animado das chuvas que chegavam pouco regulares e em poucos volumes lá para o Matopiba. E agora a gente vê a situação invertendo. Então, para quem estava esperando a chuva para plantar, parece que chegou a hora. Muito bem. Antes da gente falar da situação específica lá do Matopiba, inclusive com escolhas de alguns municípios importantes de produção, Cristina, vamos ver aquele mapinha animado de chuvas, o que vem por aí, o que vai acontecer nos próximos dias, na próxima semana? Vamos lá. Vou começar a colocar aqui, já coloquei na tela para vocês, né? Hoje, novamente, as chuvas entrando ali pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, né? Volumes grandes de chuva, você vê as manchas azuis mais escuras acontecendo no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Olha, no sábado ela já começa a se espalhar, Minas Gerais recebendo muita chuva, Goiás também, São né? 2 dias e meio aí de boas chuvas ali no Rio Grande do Sul, né? E você vê que conforme domingo vai avançando, elas vão saindo aqui do sul, né, e parte da região sudeste, e elas começam a acontecer com volumes mais intensos na região do Matopiba. Continua Minas Gerais, mas Bahia, olha só, terça-feira, segunda e terça, o sudoeste da Bahia com muita chuva, né, Mato Grosso, norte do Mato Grosso também, e todo o norte do Brasil de forma geral, Tocantins, né? né? Você vê que elas se espalham bastante no decorrer do dia, em alguns momentos com volumes bastante intensos. E Olha, na chuva de semana que vem. verdade volta só daqui uma semana lá para o Rio Grande do Sul, então, lá para o sul Eu do parei país. aqui na quinta-feira para a gente fazer aquele balanço do acumulado previsto para uma semana. Você vê que as chuvas elas voltam a entrar aqui no Rio Grande do Sul só na quinta. Uhum. Vamos ver o acumulado, como é que fica? Vamos lá. Olha só, olha como a mancha mudou de lugar. É verdade, hein? Quanto mais vermelho, mais chuva concentrada, né? Exato, e aonde tem amarelo mais ainda, né? Então nós vemos aqui, ó, a gente vê o Tocantins, Piauí, Maranhão, Bahia, o oeste do estado, né? Não tanto mais manchado um pouco a Bahia, né? Mas Minas Gerais com bastante chuva, norte de Minas muita chuva, Goiás muita chuva, Mato Grosso do Sul agora com menos, né? São Paulo, o norte de São Paulo com muita chuva, mas Paraná, oeste do Paraná ainda, mas é essa chuva de hoje e amanhã. Rio Aham. Grande do Sul também, essa mancha, que esse volume grande, ele praticamente acontece hoje e amanhã. Que é o acumulado de uma semana, por isso que a gente está vendo esse quadro aí de acumulado. É isso aí. Muito bem. É uma condição aparentemente favorável, né, Cristina? Inclusive para doenças ou só para o desenvolvimento aí das lavouras? Então, a condição para o desenvolvimento da lavoura é muito boa, né? Eu vou colocar aqui o mapa do Crop View. Nós temos aqui 139 pontos monitorados. Esses são os pontos que nós vimos fazendo os programas aí ao longo da safra, né? E você vê que desses 139, nós temos 77 alertas de favorecimento climático para a doença. Eu chequei quase todos, e os alertas aqui, eles são para oídio e para mela.
eu não tenho ainda, nesses pontos que nós estamos monitorando, nenhum alerta de favorecimento climático para ferrugem, embora já tenham sido relatados vários focos aí no Brasil. Como é que a gente explica isso, Cristina? Na verdade, é uma condição climática mesmo. O alerta que nós temos aqui é de favorecimento climático, né? Porque a ferrugem, ela vai trazer aí vários dias do molhamento foliar, né? Com temperaturas amenas, né? No máximo até 28 graus. E isso é que E dá o que a gente... condição para o fungo proliferar, né? Exatamente. Aí você começa a receber o alerta de vários dias desta mesma condição. E por enquanto, até pela característica da chuva que a gente vem observando, que ela tem sido bastante distribuída. Então ela vem em grande quantidade, deixa a umidade, mas vai embora, né? E o clima, ele tem se alterado entre clima quente e clima mais ameno. Então nós não temos aqui configurado o alerta do favorecimento climático para o desenvolvimento do fungo, embora existam focos em algumas regiões. Muito bem, principalmente concentrado ali no Paraná, que a gente tem visto bastante. Agora, o que está alertando então, Cristina? Então, aqui, olha, nós temos, se você ver que está no mapa, está bem distribuído. Paraná tem mais alertas, porque o plantio no Paraná, ele acontece mais cedo, né? O vazio sanitário no Paraná, ele abriu no dia 10 de setembro e nós inserimos vários plantios nessa data, né? Então, nós temos aqui uma condição. Aqui onde está vermelhinho, ó, Ivaiporã, você pode ver que eu tenho mela e oídio. Ferrugem não tem nenhum. Uhum. E de todos os pontos que nós estamos monitorando, vou trazer aqui para vocês. São 139? 139 pontos. Tá. De todas as notícias que nós fizemos aqui. Nas mais diferentes regiões, né? Brasil inteiro. Tem até Roraima, né? Tem a safra da Roraima, né? Que foi a safra no início do ano, que lá invertido o ciclo, né? Está finalizada e eu ainda não retirei. Tem até Paraguai aqui. Mas olha só, nós estamos com o momento atual com uma produtividade de 99%. E eu aqui vou excluir Roraima, que está trazendo a média para baixo, que é 92%. E o que o clima, a tendência climática nos mostra para a colheita é que na média de todos os estados, olha só como fica, 92%. Que é um índice fantástico, né? Interessante. Nós temos aqui, você pode ver, tem algumas coisas puxando para baixo, outros estados puxando para cima. No detalhe dos municípios vai ter modificação. Lógico, se a gente for para a coordenada das propriedades, modifica mais ainda. Mas, de forma geral, é uma safra que ela está prometendo ser muito boa. E que o potencial produtivo acima de 80%, né? Exato. Muito bom, muito bom. E a gente tem percebido isso, né, Cristina, ao longo aí do desenvolvimento da safra, o produtor relatando. Inclusive, tem alguns reclamando já do excesso de chuva, viu, Cristina? Tem muitos lugares que isso é fato, que vem acontecendo. Né? E a dificuldade que vai aparecer em muitos lugares é que a tendência para janeiro e fevereiro é que os volumes aumentem, de forma que pode impactar na colheita em alguns lugares, dependendo de como for esse período aí, esse ciclo dos cultivados. E esse impacto da colheita a gente não consegue contabilizar no Crop View, né? Não consegue. Aqui nós vamos mostrar a quantidade de chuva. Ele tem um impacto na produtividade, sim, já no enchimento de grão, dependendo dos volumes, na maturação do grão, mas se nós tivermos muita chuva que impeça de colher, ele não vai dizer aqui que não houve a produtividade. Ela houve, mas se arder grão no pé, ele não vai contabilizar. Muito bom. Vamos para os detalhes lá do Matopiba, Cristina? O pessoal que teve aí, estava preocupado com essa redução das chuvas por lá, né? O que a gente pode constatar em termos de evolução da safra por lá, Cristina? Então vamos lá, vamos começar pelo Tocantins, pelo sul aqui do Tocantins. Pode ser. Escolhi aqui a região de Figueirópolis, né? Um plantio em 30/10, né? Nós vimos que já tinha condição de plantio, peguei um cultivar aqui com um ciclo de 120 dias. Olha só, você vê que a evolução ela é boa. Olha o que nós falamos das chuvas que deram uma sumida, né? Você vê que aqui no início do mês, aqui no meio do mês de novembro, né, aqui entre 10 e 18, olha só, são 21 milímetros. Uhum. E isso já é chuva registrada, né?
Já é chuva registrada. A coordenada que eu estou trabalhando aqui é a coordenada IBGE do município, que é o centro do município. Né? Uhum. Lógico que dentro do município, dependendo da coordenada da propriedade, vai acontecer de forma diferente. Mas o fato é que houve um recuo, que estava previsto para ficar até o final do mês, terminar em novembro. Eu acho que essa chuva ela adiantou um pouco, né? E Porque daí, ela olha só essa quinzena, então, hein? são 166 milímetros. E eu vou descer aqui para você, vou lá para a previsão, vou pular a ordem das coisas aqui um pouquinho, para os próximos dias. Olha só, dia 25, que é domingo, né? Tem quase 100 milímetros aqui, ó. É muita chuva para um dia só, hein? Muita chuva. E continua chovendo. É. Então, Muito. quem não plantou, tá aí. Pode ter algum problema para plantar daqui para frente, né? A partir do dia 25, né? Ela se concentra aqui no dia 25 e depois a tendência parece que é distribuir. Né? Mas, Mas de... aí a oportunidade, Mas é estava então. duvidando que ela vinha, parece que agora ela Mas vai chegar. a próxima oportunidade é só final do mês daí. Mas ela se aqui, olha, dia 16, né, dia 26 continua, depois dia 27 mais 30, 28, 15. Vai ter que entender aqui como é que ela vai cair em cada propriedade para poder conseguir entrar com Ah, a tá. máquina. Pode ser que ela seja concentrada só no final da tarde, né? Aquela chuva mais Vamos dar concentrada, né? uma, vamos dar uma olhada aqui? Olha aí. Olha, uma chuva que ela acontece aqui, ó, entre 3 e 4 da tarde, ó. Aham. Olha, depois das 2 já começa a chover, chove forte até 4 horas da tarde. Então, teoricamente, ele teria o período da manhã toda para trabalhar na lavoura, né? Pois é, precisa ver se não vem volume aí que não atrapalha depois, né? É, De repente exatamente. esperar chover, né? Se não plantou ainda, esperar essa chuva acontecer e plantar depois, né? É. Mas olha só, até o final do ciclo, a tendência é de que apresente para essa cultivar, né, colocada nessa data aí, que apresente um excedente hídrico até o final. E a penalização, ela acontece, ó, justamente aquilo que a gente estava falando, no período de maturação, E pelo excesso, né? pelo excesso de água. É verdade. Olhando o balanço hídrico, a gente vê como é que está o comportamento das chuvas em relação à média, né? Na verdade, como é que a planta está recebendo essas chuvas em relação à média, não é isso? Exatamente. A linha amarela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Aqui nós não estamos falando de volume de chuvas, né? Nós estamos falando da relação do solo, né? Junto com a chuva, mais a temperatura, mais a evapotranspiração, para essa cultivar plantada nessa data. E comparando com o efeito da mesma cultivar plantada 10 anos para trás. Né? E o que traz essa média um pouco para baixo, nós tivemos uma seca aí muito forte, de 14 ou 15, se não me falha a memória, né? Então traz essa média um pouco mais para baixo. Mas de qualquer forma, comparando com a média, a condição é muito mais favorável, né, Cristina? Desde o início, né? Sem dúvida, as chuvas vieram mais cedo, né? E a tendência é que elas continuem firmes aí em bons volumes. Muito bem. Esse é o retrato de Figueirópolis, lá no Tocantins. Daí você também preparou Araguaína, que está numa outra região ali do Tocantins, né? Bem ao norte, né? O Figueirópolis está no sul do estado, o Araguaína está no norte. Aqui um plantio em 25/10. Você vê, teve condição, né? As chuvas começaram cedo, né? Quem plantou nessa data se estabeleceu bem. Passamos por esse período aqui de novembro com recolhimento, ó, tem 34 milímetros, né? Que não chegou a penalizar. E agora, entre 24 do 11 e 3 do 12, um volume bastante alto E também. aparentemente as chuvas se restabelecem, né? Em bons volumes, né? Exatamente, a tendência mostra muito bons volumes. Né? Penalizando também, aqui nós já estamos longe, né? Para fevereiro, mas mostrando que a chuva se intensifica aqui em fevereiro, É isso mesmo. atrapalhando aí maturação de grão e colheita. Muito bem. Olhando o Balanço, balanço hídrico, olha só, que está um pouquinho diferente, né? Nós já está mudamos um pouco, mais perto da média, né? está mais próximo da média. Né? Ah, Elas começando aqui, aqui nós vemos, olha, o déficit ele estava maior, né? Nós tivemos aqui um atraso, que é justamente essa chuva que não veio agora em novembro, que deixaria na média um pouco excedente hídrico mais cedo, né? Mas logo em seguida invertendo aqui, ó, essa chuva que não caiu em novembro, parece que ela chega em dezembro
para compensar em volume. Muito bom. Próximos dias, vamos ver aqui, ó. Aqui já, no norte do estado a gente já não tem aquele volume tão acentuado na previsão. Ou seja, Tocantins, o pessoal está bem tranquilo, né, Cristina? Está prometendo uma boa safra. Está prometendo uma boa safra. E lá no Maranhão? Vamos lá, temos aqui Balsas. Aqui nós coloquei um plantio no dia 20 do 11, né? Lá não estava dando tanta condição de plantio. Vamos cultivar com um ciclo mais longo, 130 dias. Plantando agora, ó, olha só o volume de chuva para esses 10 dias. Bastante, né? É verdade, hein? Mas aponta excedente ao longo de quase todo o ciclo, ó, também. Mas com esse volume, será que eles vão conseguir plantar, Cristina? Vamos ver que dia que ele acontece, vamos lá para a previsão. Olha só, dia 26, olha, nós temos uma previsão aqui 148 milímetros. Ah, tá. Então, dia 26, nós temos dia 25 em Figueirópolis, que demanda atenção, e no dia 26 aqui em Balsas. Bastante chuva também, hein? Muita, né? Uma chuva que não dá para trabalhar. Mas fora isso, parece que elas trazem uma condição excelente aí para o plantio. Essa, no caso de Balsas, ela foi plantada, a gente fez a data de plantio 20 de novembro, certo? 20 de novembro. Tá. Então, ela já está se estabelecendo, né? Pode ser, estamos falando 20, como 2 dias atrás. Uhum. Né? Então, pode ser que essa chuva desse volume atrapalhe um pouco. Vamos ver como é que ela está anunciada aqui. Também aqui meio que de temporal, entre 1 e 3 da tarde. É. A concentração maior dos volumes, né? É isso aí, fica a dica, né? Às vezes quem não plantou, tem aí essa previsão para esse volume grande num dia só. Muito bom. Então, vamos só olhar o balanço hídrico aqui, ó. Tá mostrando, né? Nesse caso de Balsas, aquela redução das chuvas fica mais evidente, né? Aquele período de redução das chuvas. Sim, para janeiro, Para né? janeiro, né? Nós tínhamos aqui mostrado, ela oscilava entre janeiro e fevereiro, continua configurando aqui esse recuo. Mas não penaliza, pelo visto, né, Cristina? Não penaliza, ó. Você vê embora porque ela está sinalizando 50 milímetros aqui a cada 10 dias. Não, isso vem vindo desde dezembro. Né? Mas entra no florescimento, onde ela consome mais água, você vê que zera, não tem excedente, né? O excedente ele vem diminuindo, ele zera e aqui não chega a penalizar. Se acabar sendo um pouco mais longo ou com menos quantidade de água, pode ter uma penalização aqui. Mas mesmo assim, ele está num percentual bastante elevado, né? No potencial total aí da lavoura, né? Exato, aqui está bastante confortável, está sinalizado bem confortável. Muito bom. Vamos para outra região, Cristina. Lá no Piauí, você separou para a gente Uruçuí. Uruçuí, que também coloquei um plantio no dia 20 de novembro, a cultivar com um ciclo de 120 dias. Olha só, também tem um bom estabelecimento, né? Um excedente aí no desenvolvimento vegetativo. Aqui já mostra, tá vendo essa penalização? Não chega a ser uma penalização, ó, mas apresenta um déficit sem penalizar. Você vê que os volumes aqui o previsto já são menores, nós estamos falando aqui de 45 milímetros a cada 10 dias. Né? O cultivar sente um pouquinho a falta da água, mas sem haver penalização. Vamos olhar aqui no balanço hídrico, olha só. Né? Mas para a região também, o ano 14 e 15 ele puxa a média para baixo. Mas de qualquer forma, ainda está muito melhor que a média, né? Muito melhor que a média. Eu acho que aqui são regiões onde nós tivemos aquele ano de El Niño muito forte, né? Não estou lembrando aqui se é o 14 ou 15, e realmente judiou muito da região. Né? Uma região onde os volumes de chuva já não são tão altos, né? Quando tem esse recuo muito drástico, ele puxa a média realmente muito para baixo. Se a gente olhar anos anteriores, você não vai ver uma média assim tão acentuada.
Vamos ver aqui a previsão para os próximos dias. Olha só, tem bastante chuva prevista também. Ó. Todo dia tem um pouquinho, pelo menos, né? Todo dia tem um pouquinho, mas nós temos aqui o dia 26, que é a segunda, né, com 35 milímetros, e nós temos o dia 30 aqui com perto de 50 milímetros. Muito bem, condição favorável também para Uruçuí, portanto, então até agora tá tudo bem, hein, Cristina? E lá na Bahia, no oeste da Bahia? Na Bahia nós escolhemos Correntina, plantio aqui mais cedo, né? A Bahia começou a chover mais cedo, eu coloquei em 20/10, uma cultivar também com 120 dias, e olha só, também, excedente ao longo de todo o ciclo, e desta forma que está aqui, não há nem penalização, mas com 100% até o final. Muito bom. E o balanço também mostra uma condição acima aí da média, né? Acima da média. Também é uma região que nós tivemos aí um 14, 15 com uma seca muito acentuada e puxa essa média para baixo. Da mesma forma. No caso de Correntina lá na Bahia, quem deixou para plantar um pouquinho mais depois, Cristina, tem o mesmo resultado de quem plantou no dia 20/10? Vamos jogar aqui para novembro? Pode ser. Um 20 de novembro, vamos colocar um mês depois, ver o que acontece? Vamos ver um mês depois como é que fica a situação. Tá vendo? Sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Talvez quem plantou tenha deixado para plantar, sei lá, vamos ver aqui se tinha condição no dia 10/11. Porque as chuvas tiveram um recuo, ó, também, ó. Não tem. Não aparece aqui penalização. Né? 30/10, vamos ver. 15/11 aqui, vamos ver. Tivemos esses períodos, olha. Você vê que tem bem menos chuva, mas elas voltando nesse volume agora, não vai chegar a penalizar. E o suficiente para atender a necessidade da variedade naquele momento, né? Olha como fica o balanço aí. Porque você vê, o que acontece? Elas começaram antes, né? As chuvas, né? As chuvas começaram, elas foram irregulares, mas elas aconteceram de forma contínua, né? Então, o solo recuperou bastante esse déficit. Sim, verdade. E com um pico de chuva bastante grande aí no início, né? Então, aqui, nesse momento atual, né, que está com esse pico. Né? Então, vamos ver aqui a previsão, como é que tá? Olha só, bastante chuva. A partir de segunda-feira, 27, 20 milímetros aí. Então, as chuvas parece que elas estão se firmando, né? E o que nós vamos ver agora, conforme vão aumentando os volumes, e se eles acontecerem em dias consecutivos, e aí essas temperaturas ficarem amenas, aí sim existe a preocupação, né, da ferrugem. Sim. Cristina, o Luiz, lá de Cornélio Procópio, no Paraná, pergunta o seguinte: norte do Paraná, cidade de Sertaneja, está chovendo bem e eles já estão com 100% da área plantada. Como que fica a condição aí para os próximos meses, Cristina? Vamos lá olhar? Vamos ver aqui, vamos voltar para Paraná, ver se a gente tem alguma coisa. Em Sertaneja não tem. Vamos escolher uma outra cidade do norte do Paraná, só para a gente não ter aqui que lançar um... Vamos ver, vamos falar de Londrina. Eu estava em Londrina essa semana, vamos ver como é que está Londrina. Está bem ali no norte. Aqui eu tenho um plantio 10/9. Eu vi no norte do Paraná muita lavoura se estabelecendo agora. Né? Então eu acho que o vazio sanitário abriu ali em 10 de setembro, né? Nós temos plantio aqui nessa data, mas eu passei ali por Cornélio Procópio, Cambará, Bandeirantes, Andirá, eu vi muita soja ainda no início do estabelecimento. Ali é uma região de trigo, né? Que eles têm que esperar o trigo colher para entrar com a soja, não é isso? Eu fiquei a impressão que era isso, que tinha trigo ali. A gente parou na estrada, não cheguei a parar em nenhum lugar, mas fiquei com essa impressão. Então, eu vou olhar aqui para Londrina, que nós temos aqui o plantio estabelecido, ó, 10/9 cultivar com um ciclo de 120 dias. Né? As chuvas também suspenderam por ali. Quem estava entrando no estádio de florescimento penalizou um pouquinho. Tá? Vamos colocar aqui, vamos mudar o plantio
de 10/9 para 10/10, para quem plantou em 10/10, Uma você condição vê bem melhor, né? bem melhor, porque entra no florescimento já que a promessa é de que as chuvas se restabeleçam. A Nesse December aqui tem 121 milímetros, vamos ver, olha só. Né? Você vê que tem um recuo, mas logo em seguida ela volta em volumes grandes. Deixa eu só dar um reload aqui. Deixa eu só ele carregar de novo. Olha só, também ó, a questão do risco da doença, você vê que não tem alerta de favorecimento climático para ferrugem, não. Uhum. Olha só, próximos dias tem volumes grandes, olha, hoje é 23, hoje tem 50, quase 50 milímetros previsto, amanhã tem mais 70, bastante chuva. E aí nós temos 26, 27, 28, as chuvas suspendem, 29. Tá vendo que a gente estava falando da continuidade das chuvas, né, do molhamento foliar que daria o alerta para ferrugem. E que é aquela janelinha que a gente citou também dessa próxima semana, né? Exato. Muito E bom. aqui, vamos colocar para ele aqui um plantio mais tardio, 10/10, vamos colocar 10/11, para quem plantou mais tarde. Aí, Também, né? condição favorável. E ali a pergunta dele é nos meses de dezembro e janeiro, e pelo que eu estou vendo aqui, dezembro e janeiro tem bons volumes sendo previstos, né? 60, 50. Exato. Isso São não, volumes que, não, dependendo da época que plantou, do estádio que tiver o cultivar, vai penalizar pelo excesso. esse volume é num prazo de 10 dias, né, Cristina? A cada 10 dias está sendo marcado aí o volume esperado, não é isso? Exatamente. Nós estamos aqui com em torno de 60 milímetros a cada 10 dias. O que é muito bom, né? O que é muito bom, né? Está configurando aqui, entra o florescimento com essa chuva, você vê aqui, ó, produtividade 100%. Então, Luiz, a expectativa é de continuidade dessas chuvas, talvez em alguns momentos tenha aí uma redução, enfim, mas nada que penalize a produção, não, pelo menos é o que a gente está conseguindo acompanhar até agora, certo, Cristina? É isso mesmo. Redução Para quem plantou em 10/11, balanço hídrico mostrando a redução da chuva no janeiro. em Mas que, relação à média, né? em relação à média, mas que não, muito para o cultivar, ela continua apresentando excedente. Muito bem. Bom, tem mais uma pergunta do Edemir, mas o Edemir está querendo saber outra coisa aqui, quer saber o melhor mês para fazer o contrato futuro. Não é com você, né, Cristina? Aí o mercado já não é comigo. Eu só falo de produtividade, não falo de preço. Legal, a gente vai tentar responder essa pergunta sua, Edemir, mas daí com outro convidado, tá bom? Continue acompanhando aí a nossa programação. Cristina, de uma forma geral, temos uma belíssima safra surgindo aí, né? Vamos torcer para que se confirme essas condições até o final do ciclo e que realmente a gente tenha aí uma produtividade acima da média em todas as regiões, como está se prevendo aí até o momento. É isso aí, vamos torcer porque o prenúncio é muito bom. E aí o que nós temos que torcer, continuar torcendo, é porque não haja favorecimento climático para essa ferrugem, né? Porque, lamentavelmente, o que a gente vê são notícias de vários focos espalhados por vários locais do Brasil. Muito bom. Cristina, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente volta com mais informações de uma região qualquer aí que a gente esteja acompanhando, enfim, que a gente queira saber mais informações. Obrigado por enquanto, Cristina. Eu que agradeço, o prazer estar com vocês. Bom final de semana para todo mundo. Só lembrando, antes de despedir de você, que essas informações o produtor pode testar também na página do CropView, né? Pode testar sim, www.cropview.com.br. É só fazer o cadastro. Tem uma versão gratuita que permite uma data de plantio. É só colocar experimente grátis. E para quem quiser assinar, nós estamos inclusive com uma promoção até o final do mês, porque nós participamos do Agrobit lá, do evento de tecnologia no Paraná voltado para o agro, e deixamos essa promoção aí como continuidade do evento. Não é Black Friday, né?
Não é Black Friday, é em função do evento de tecnologia que o CropView esteve participando e nós estendemos até o dia 31, mas não está caracterizado como Black Friday. Não é só hoje, até o dia 31 dá tempo. Então tá bom. Cristina, obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Abraço para você. Cristina Queiroz, da Rural Tecnologias, contando um pouquinho para a gente de qual é a situação da safra e analisando aí detalhes das regiões produtoras, a gente tem uma resposta bastante positiva do que está acontecendo pelo Brasil afora. Vamos torcer para que realmente essas condições elas continuem e que efetivamente a gente tenha um resultado bastante bom aí para a nossa safra esse ano. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.